Olá, degustar a vida dessa semana, Escritos sob Fogo e Sangue. Estamos com a escritora Adrienne Iossini e o tema da semana, Escritos sob Fogo e Sangue. Já voltamos. Degustar a vida, escritos sob fogo e sangue. É fogo, né? Ardente e quente. Adrienne Iossini. E é escritora, mas comunicadora social, administradora, advogada, multifacetada, mãe, família e ainda tem tempo de ter um bebezão. Adrienne, o que é Escrito sob Fogo e Sangue? Bom, o livro é o meu maior momento, né? Assim, um momento de compartilhar. Ele nasceu por um estudo longo, ele demorou quase 3 anos entre pesquisa e o lançamento do livro. Sempre gostei da área da comunicação, é minha primeira faculdade. Apesar de atuar menos nela hoje, é o meu coração, assim, eu sou comunicadora de alma. Comunicar é tudo, né? É tudo. Então, eu sempre busquei isso, assim, como o homem se comunica. E uma das formas mais bonitas que o homem encontra para dizer suas verdades é por meio das lendas. Então, eu comecei fazendo uma pesquisa sobre as lendas, sobre as principais lendas, aquelas que acompanharam o homem por maior parte, né, por um tempo maior, assim, que marcaram por mais longo tempo na história. E aí eu encontrei os vampiros e os lobisomens. E no começo eu fiquei um pouco receosa, até porque sangue, vampiro. E por causa da moda, eu acredito que as coisas assim muito ligadas à moda às vezes distanciam um pouco da realidade, que ele marca só um tempo, né, muito pontual. Eu queria alguma coisa que passasse as barreiras do tempo. E aí eu percebi que não é um modismo. O homem sempre esteve acerca desses mitos interessantes, sedutores e malvados. E aí a pesquisa iniciou, então, tem mais de 1000 anos antes de Cristo, foi o primeiro registro de que a humanidade acreditava na presença de lobisomens e logo na sequência, uns 200 anos, na sequência, em relação aos vampiros. E trazer esses personagens para falar do meu tema, que era a evolução humana. O homem vai crescer, né? Ele precisa crescer, nós nascemos para isso, nós nascemos orientados para ser feliz. Isso tem a ver com a minha formação espiritual também, né? E é o que eu acredito, é o que eu sou. Como escrever isso? Então, unir as lendas era o pano de fundo para falar sobre a evolução. Olha que lindo, como o homem se expressava. O objetivo, na verdade, é um assunto, né, que devia tocar cada um dentro de si, que é a evolução. Evolução individual, para todos, né? E a gente se perde na pesquisa, né? Porque lenda é uma coisa sedutora. Lenda, ele tem o dom de tirar você do concreto e dizer que aquilo que você conhece nem sempre é tudo. Existe muito mais. Então, tinha a lenda e tinha a evolução humana e eu precisava fazer um link entre esses dois assuntos e eu escolhi o amor, né? Essa é a parte do fogo, né? Essa é a parte da magia. É o amor restaurador, ele vem e faz com que você seja capaz de vencer barreiras que você não conseguiria sozinho. Você faz coisas por amor que você só faz porque ama. Então, eu tinha que ajudar o Deathstroke, que é o meu personagem principal desse livro, né? Ajudá-lo foi colocar o amor nessa peregrinação evolutiva dele. Então tem as lendas. Então tem o amor, tem as lendas. Isso. Mas tem o sangue, né? Que você tem o vampiro, tem isso. Tem o sangue da luta. Da luta, ok. Do preço para evoluir, né? Que a gente está numa sociedade onde se acredita que tudo é muito simples. E nós temos uma moeda para pagar sempre. E essa moeda é o esforço. No livro eu retrato esse esforço como sendo o sangue. Então o fogo é esse amor gostoso que seduz, que encanta, que purifica também. Mas você precisa pagar essa moeda do esforço, da disciplina. Isso é o próprio sangue, que às vezes preferimos nos enganarmos, não procurarmos o caminho evolutivo. Por quê? Porque conforto, cômodo. É cômodo, tá bom assim, não tá o ideal, mas pelo menos assim eu não preciso me desgastar tanto. Daí
com o livro é um convite, né? E ele é tão forte esse esforço que eu coloquei como sendo vital, por isso o sangue. É impossível vivermos sem. Eu acho que esse amor precisa de vida, né? Como é que é? Um combustível para instigá-lo. Isso. Mas sangue tá aqui, né? Tá na nossa veia. Todo mundo tem. Todo mundo só uma tem. questão de decisão. E de onde veio a decisão desse seu primeiro surgir, Adriene? A trilogia, primeiro porque não tudo em um livro, né? Porque eu queria que as pessoas amadurecessem os personagens internamente, como aconteceu comigo. Cada um deles ganhou vida na minha alma. Eu queria que isso acontecesse com as pessoas. Então, o primeiro é um convite para se apaixonar pela história. Por isso ele tem só 200 páginas. Sim. O projeto do segundo está em torno de 600 páginas e do terceiro também. Porque daí eu vou poder colocar a pesquisa bibliográfica que foi feita sobre as lendas e tudo isso no segundo livro. Que nós vamos falar no segundo bloco. Isso, o que segura. É. Tá. E aí, quando eu começo a evoluir? Quando eu começo a fazer as coisas? A partir de um único momento. Decisão humana. Eu preciso querer fazer. Então, a decisão é o momento de começar, é o start de todas as pessoas. E foi o meu também, e foi o do Destroque, e foi da Lana. Mas vamos dizer, ele já estava escrito. Você disse no começo. Foi compartilhar, foi a decisão. Isso. O que fez com que a Adriene Nossa. decidisse? Essa parte foi difícil, Marcela, porque eu sou da área de planejamento estratégico, né? Assim, eu sou mestre em planejamento estratégico, sou professora na área, trabalho com isso há 20 anos. E é lógico que o apego mais forte dessa área é a racionalidade, é a individualização. Por que a gente racionaliza tanto, é isso? E eu preciso disso nessa minha área, que é a minha área carro-chefe, hoje é a minha mantenedora, né? E sair desse momento e se expor enquanto um ser emocional, um ser sensível, frágil, com medo, né? Por que não dizer? Com medo de você dizer assim, mas por que seu primeiro livro não foi na área? Né? Tão esperado, né? Teu livro na área técnica. Porque eu acho que a gente tem que compartilhar aquilo que nós temos medo, porque era uma oportunidade para eu poder crescer também. Então, eu queria muito isso, mas ao mesmo tempo tinha medo. Então, a decisão maior foi a coragem de dizer, ele ficou um ano pronto na gaveta. E aí tomar a decisão, não, eu acho que tô pronta, eu vou compartilhar. Compartilhar é dizer, tô aqui, olha pra mim. E quando alguém olha pra você, vai dizer, gostei ou não gostei. E não gostar também faz parte. E o gostar, melhor ainda, e que instigue, que estimule, que inspire a evolução humana, que esse é o objetivo principal. Eu preciso do intervalo e depois nós vamos contar o que tem aqui dentro, tá? Degustar a vida, uma dica de degustar. E já voltamos. Bem, como fazer para aprender inglês mais rápido? Existem várias técnicas que a gente pode usar para aprender inglês mais rápido, mas o primordial mesmo, e o que eu considero que qualquer professor deveria colocar em primeiro lugar, é fazer com que o aluno esteja mais tempo possível em contato com o inglês. Por exemplo, quanto mais filmes você puder assistir durante o teu tempo de curso, melhor. Quanto mais músicas, escolha músicas que você gosta, quanto mais músicas você puder ouvir em inglês, melhor. Tenta cantar junto, tenta pronunciar, tenta repetir. Isso vai trabalhar a tua audição, vai trabalhar a tua fala, vai melhorar a tua pronúncia. Claro que você escolha o que você gosta, porque daí você pode, a chance de você ficar cantarolando e cantando essa música mais tempo, melhor. Se você tem TV a cabo, acesso, hoje a gente vive na época da internet. Então não tem mais todo aquele problema de ficar, e agora? Onde é que eu vou achar um filme? Gente, o que tem de vídeo na internet para assistir? Então pegue vídeo do seu seriado favorito, pegue vídeo do seu filme favorito, mas esteja sempre em contato com o inglês. Pelo menos durante esse prazo, esse tempo que você está estudando inglês. Porque assim o seu cérebro, o seu ouvido, sua boca vão se acostumar mais com o idioma. Então faça isso, tá? Uma outra dica é, não se preocupe tanto com gramática, se preocupe mais em tentar falar. Ninguém aprende nada, ninguém aprende a fazer nada sem tentar fazer. Então tente falar mais, tente ficar o máximo possível em contato.
de volta, degustando a vida, escrito sob fogo e sangue. Com a Adriene Assini, já contou da onde essa decisão veio. A gente expõe, né? Corre os riscos do medo de tantas situações. Mas ele está pronto. Agora eu quero saber essa história da trilogia. O que tem aqui que inspira? Eu sei que tem amor, que tem sangue, que tem luta, mas o que inspira a gente a devorar, a degustar? A trilogia, ela tem uma temporalidade, né? Normalmente, os autores, de acordo com a sua prática de vida e se ele é uma pessoa mais sintética, mais analítica, então o livro vai ter uma ordem temporal. Eu não tenho essa ordem na minha vida. E você viu a minha formação, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E, então, mãe, esposa, né? Que já domina um território grande. Né? Como você disse, comunicação social, que comunicar é muito... Mas eu não acho ruim a gente buscar profissões, sempre continuar estudando, né? As pessoas acham assim, se você é da área de... Se é humanas, é humanas. Não, gente, tá tudo junto. Nós somos um sistema. A mistura, assim, tá me consumindo um pouquinho. Como comunicadora, administradora, advogada, agora escritora. Mas, então, eu não tenho muita... Sempre foi escritora? Sempre. Desde muito novinha, eu sempre gostei de escrever. Só tomou a decisão. Só. E faltava amigos para ouvir os meus rascunhos. Sim, e tem muitos amigos. Eles vão compartilhar, vão gostar. Então, assim, essa temporalidade é o retrato da vida, né? Você tem ou você não tem. Eu não tenho muito. As coisas, para mim, não tem essa lógica. Assim, eu não tenho um tempo correto para fazer as minhas coisas. Eu faço. E tudo para mim é muito importante. Porque o tempo correto é subjetivo também, né? Essa mensuração, né? E talvez assim, uma manhã fica muito longe e eu ainda tenho coisas do passado que eu gosto muito de rememorar. Então eu tenho cenas assim guardadas que eu fico buscando na minha memória, assim, para me, sabe, dar uma recuperada emocional. Tem outros momentos que a gente dá uma passada rápida. Então o livro traz isso. Então ele já começa no tempo diferente. O primeiro é no futuro. O primeiro... É no futuro. Isso. E aí, lá nesse futuro, a Terra é diferente. A Terra não tem fronteiras mais. Ela é uma nação única. E, assim, com Deathstroke, um presidente unitário. Nesse momento futuro, a gente não compreende de onde vieram esses personagens místicos, né? O mago, a bruxa, o lobisomem, o vampiro e os humanos. E eu não consigo explicar isso no primeiro livro. Então ele fica lá no futuro, com todo o romance, então nasce alguns questionamentos importantes. O segundo, eu preciso explicar de onde essas pessoas vieram. Quem são? E por que eles estão neste futuro, nessas condições? Aí eu vou na Idade Média e trago... O segundo é a Idade Média. É onde está o Luan, que é o primogênito de Cristo com Madalena. E tinha a responsabilidade de unir todas as raças. E quando ele tenta fazer isso, tem todo um levantamento bibliográfico, os estudos das lendas. Então tem assim, quem gosta de história vai amar, porque ele tem uma abordagem histórica muito gostosa. Lendas também e religiosidade também. A religiosidade eu tomei um cuidado de tratar com ternura, né? Porque independente da minha crença, da minha filosofia de vida, existem outras. E o Luan não veio para brigar, o Luan veio para iluminar. Então, seja primogênito ou não de Cristo, a temática central não é essa. A temática é um convite para ver todas as religiosidades com ternura. E aí saiu... Isso é lindo dizer, né? Porque as pessoas logo já vão questionar, mas isso pode criar... Indagações religiosas, não são indagações religiosas, são indagações de pessoas em certas religiões questionando aquilo que não deveria questionar, deveria questionar o amor. E o objetivo assim, é para iluminar, sabe? Em nenhum momento, mesmo com a história, quando eu brinco e eu rompo algumas fronteiras assim de séculos, eu dou uma unida em alguns fatos porque combinam com a necessidade do personagem. Então eu trago um fato acontecendo simultâneo e que na vida real aconteceu há 200 anos. De diferença entre um e eles, mas eu preciso trazer esses personagens para próximo. Então, o segundo, ele tem um
contexto épico, romanceado, lindo. Então é um convite muito interessante. Ele já está todo o projeto pronto, todos os capítulos. Agora estamos terminando os diálogos. E o terceiro volta no último capítulo do primeiro. Ele volta para o futuro e daí o Luan nasce. Então, assim, é um momento bem interessante, é um momento em que fica bastante lógico o meu posicionamento religioso, o meu posicionamento filosófico, né? E que o que o livro pretende é isso, é trazer luzes homeopáticas. Né? Ele vem no primeiro, no segundo, no terceiro, e que marque as vidas das pessoas, né? Para que as pessoas pudessem ter tempo de falar comigo, uma coisa que já é comum na Europa, já é comum nos Estados Unidos, é o autor criar um Face ou criar qualquer rede social que possibilite o público a compartilhar com o autor. Interagir, de certa Interagir. Então o livro já tem o Face dele, né? As pessoas fiquem à vontade de adicioná-los. Mas qual é a novidade desse Face? Hoje você fala comigo, tá? A partir do mês que vem, você vai falar com os personagens. Então você lê o livro e você gostou muito da Lana. E o que você vai perguntar para a Lana? Quem é ela? Por que ela tem toda essa espiritualidade tão acentuada? E Deathstroke, o limite do Deathstroke. Então é isso que a gente vai poder possibilitar, que você fale comigo, mas você fale também com o personagem. Para construir isso, Marcela, é um outro livro. Porque cada eu tive que construir uma estrutura psicológica para cada personagem. Porque se eu pudesse ter tido essa oportunidade de tantos livros, né? Um Machado de Assis e tantas histórias. E foi Capitu, realmente. Quero falar com você, Capitu. Cadê você? Por que você fez isso? Ou tantos outros personagens de tantas histórias. Por que tais atitudes? Por que pensou isso? Por que não pensou aquilo? Tira dúvida com ele. Um presente. Olha, você me surpreendeu agora. Ai, que bom. Mais do que Fogo e Sangue, isso é, eu acho que um novo projeto, porque isso é novo. A gente ainda não tem isso muito comum, né? O que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos é a interação com o autor. E que ainda no Brasil ainda é muito raro, porque o autor, ele é distante, diferente do artista. Isola. Isso, ele é diferente do artista. Ele coloca a obra e a obra vai sozinha, né? Eu não queria essa distância, eu queria estar com ele, com o meu livro. E que, na verdade, acho que eu quero que ele seja nosso, né? Isso é a sua veia da comunicação. Isso, eu acho que é. Eu preciso de um intervalo, eu já vou fechar o nosso programa com a gente falando. E depois, aí você conta um pouquinho mais sobre Fogo e Sangue. Mais uma dica de degustar para a gente fechar esse bloco. Quem consome drogas ilícitas pode estar buscando alívio para algum sintoma psiquiátrico? Não há uma resposta única e simples para tal questão. Estudos arqueológicos e antropológicos mostram que a humanidade, durante toda a sua evolução, foi permeada pelo uso excessivo de substâncias dos mais vários tipos e quantidades. Tem-se que, dentre a população de dependentes químicos, há uma prevalência maior de pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos. Entretanto, não temos estudos que corroboram isso. Alguns trabalhos identificam que em algumas patologias psiquiátricas há uma prevalência maior do uso de substâncias psicoativas, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os quadros depressivos e o transtorno afetivo bipolar. Então, dizer que uma pessoa que usa substância ilícita está buscando um alívio para um transtorno psiquiátrico pode ou não ser verdadeiro.
volta, degustando a vida, escrito sob fogo e sangue. A decisão. Nós já queimamos aqui, já nos esforçamos com o nosso sangue e tô adorando, sinceramente, porque não imaginava toda essa sua criatividade, interação, comunicação com o outro. Você compartilhou e vai continuar compartilhando. Isso que foi a novidade, né? Eu acho que nasce da paixão por eles, assim, são criaturas que estavam dentro de mim em algum momento, com certeza, nasceram de mim, mas já são seres que eu admiro, porque eu construí essas personalidades todas. E cada um tem uma coisa diferente, sabe, para compartilhar. A Kira é uma bruxa apaixonante. É uma bruxa apaixonante. É uma bruxa apaixonante. Ela faz parte das originais, né, que na gênese da Terra foram enviadas raças diferentes, que a gente vai entender no segundo livro. Eu já dou um pouquinho no começo, mas a gente vai entender bem isso no segundo. E como original, ela tem a função de deixar a Terra em melhores condições para que os humanos vivam aqui. Então todas as demais raças, os originais, vieram para nos apoiar. Como se fossem os nossos anjos da guarda, os nossos mestres, iluminadores, protetores. E ela tem essa missão muito interiorizada, ela assume essa responsabilidade e com doçura, né? Ela orienta com doçura. E esse é um convite que a gente esquece no dia a dia. Quando a gente quer educar, quando a gente quer orientar, a gente esquece que primeiro é o exemplo, depois é a observação. Depois da observação é que ainda caberia um pouco de oratória, mas é pequeno. Porque o outro já viu quem é você, já aprendeu com você. Então ela traz isso muito forte. Na coerência de quem ela é. Em todo o comportamento dela, em todas as falas dela. Então ela tem uma fala suave, né? A gente abre o livro com a saudade dela, que é muito doída, né? Então assim, e esse momento dela é um momento que ela se mostra tão frágil, tão suave, que leva muito à ideia do maior psicólogo de todos os tempos, né? Assim, que Cristo, quando ele tinha o lado forte dele, o lado autoritário, mas ele tinha o lado ternura, ele sabia ser maternal. E isso que a Kir traz, ela traz essa maternidade muito evidente, muito à flor da pele. Então ela tem esse carinho, aquele colo certo. Ai, o colo é tão O colo bom. certo, Qual outro personagem você quer saber? Destроque. Você falou dessa questão do oposto. Mas a gente não dá pra amar só amar quem faz bem, é tão fácil, né? A gente precisa amar também quem tá precisando, não sei se ajuda ou não, mas quem não é tão bom assim. Difícil encontrar as sombras para criar o destroque. Tá. Porque tem que existir em mim em algum lugar. O escritor, apesar das pesquisas, tem um momento que você para. Que você pesquisou, você leu, eu sabia tudo sobre vampiro, eu sabia do primeiro, do último, eu sabia todas as sagas que já passaram, mas eu não tinha essa sombra em mim, eu não encontrava. E aí, por quê? Por proteção, né? É melhor você olhar só seus lados bons. Isso. Então eu ficava lá toda iluminada, falando daqui, toda iluminada, criando a Lana. Mas eu destroque. Expor isso, né? Por isso é difícil decisão. Expor que somos sombras também. E que vamos na nossa isso luz. E deixar que o outro veja que isso era seu. Então, e o destroque tem isso. O destroque, ele é lindo, ele é sedutor, ele é maravilhoso, ele é exatamente o que o poder representa. O poder estimula. Eu quero inspirar de outra maneira, mas inspira, instiga tanta gente. Até assim, esse dia eu recebi um feedback pelo Face do livro de uma pessoa que leu e disse assim: nossa, a sala de trabalho dele é o que eu gostaria, eu me vi ali, quer dizer, uma sala toda de cristal, vendo todo mundo aos seus pés. Poder. Então, poder, né? E o poder associado a uma beleza, ele é muito belo, assim, tem várias cenas descrevendo a beleza dele. Essa beleza é um objeto de desejo hoje. Então o destroque, ele tem a sombra, mas ele tem todos os desejos da atualidade. Desejo também é uma forma de viver, Adriane. Com certeza! Desejos, vontades, né? É uma escada, é uma ferramenta, provar a vida, degustar a vida. Então, para fechar, já que eu vou ter que ficar com o escrito sobre fogo e sangue aqui,
e que eu quero inspirar quem está assistindo a degustar também. Mas antes de fechar nosso programa, eu quero saber de você, o que é degustar a vida para a Adriene? Eu acredito que é usar esses elementos fogo e sangue. Eu vou provar a vida, eu vou sentir, eu vou degustar a vida no momento que eu aceitar que preciso me esforçar, que vou ter que doar parte da minha energia vital para conquistar as coisas. Então isso é o meu dar o meu sangue, é fazer com que o que flui em mim flui em todo o ambiente, por onde eu for. E o fogo, ele tem o aspecto da magia, da sedução das bruxas, da luz também. Da luz, mas ele tem um efeito purificador. Nada de ruim permanece depois do fogo, além das cinzas. E a gente, quando renasce das cinzas, renasce mais belo, Fênix, mais né? fênix, renovamos. Então o fogo eu acho que é uma forma de batismo também. Então, eu na minha vida, eu Adriene, eu independente de ser escritora, de qualquer coisa, eu acho que a vida tem esses dois lados. A purificação, quanto mais intensa, vai ser mais dolorida, por isso a purificação por fogo é a mais forte. E o sangue, porque nada nessa vida é simples, tudo precisa de esforço e de disciplina, como as horas para escrever os livros. Um grande presente, obrigada pela presença, muito obrigada mesmo. E nós vamos ficar aqui degustando e eu encontro todo mundo na próxima semana sobre essa sua dica, fogo e sangue. O fogo para o amor, né? E o sangue do esforço. Obrigada. É isso, né? Muito obrigada. 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 E eu espero vocês na nossa próxima semana.